Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico é uma obra fundamental para quem deseja compreender os fundamentos teóricos do socialismo, escrita por Friedrich Engels. Publicado originalmente em 1880, este livro resume e expõe as ideias principais que separam as correntes do socialismo pré-científico das desenvolvidas por Karl Marx e o próprio Engels. Ao longo do texto, Engels traça uma linha clara entre práticas e teorias idealistas consideradas utópicas e aquelas que se baseiam em uma análise científica e materialista da história e das sociedades humanas. Engels introduz o leitor ao método materialista histórico, propondo que as transformações sociais não ocorrem por causa de ideias ou vontade humana, mas sim por meio de transformações nas condições materiais e econômicas da sociedade. Esta obra é essencial para quem busca compreender não apenas a teoria marxista, mas também os processos políticos e sociais que marcaram o século XIX e que influenciam até hoje o pensamento político mundial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o socialismo utópico. No século XIX, o socialismo utópico caracterizava-se por visões idealistas de uma sociedade perfeita. Os socialistas utópicos, como Charles Fourier, Robert Owen e Henri de Saint-Simon, acreditavam que era possível criar uma sociedade mais justa através da cooperação e da boa vontade. Eles criaram comunidades experimentais para praticar suas ideias, buscando alternativas ao capitalismo sem recorrer à análise científica das condições materiais. Apesar de suas boas intenções, Engels critica essa abordagem por seu caráter ineficaz e fantasioso. Essas visões, segundo ele, não consideram as forças econômicas e as relações de produção, limitando-se a imaginar uma transformação social baseada principalmente na moralidade. As experiências desses socialistas muitas vezes falharam, pois não endereçavam as bases reais das desigualdades sociais existentes, o que tornava suas propostas como castelos no ar, sem fundamento material ou econômico sólido. Engels argumenta que, sem o entendimento das forças produtivas e das relações de classe, qualquer proposta de reforma acaba por ser ineficaz e utópica no sentido negativo do termo. É fundamental o reconhecimento da luta de classes como motor da história, algo que os socialistas utópicos ignoravam em suas concepções de mudanças sociais. Em segundo lugar, a crítica ao idealismo. Friedrich Engels faz uma crítica contundente ao idealismo presente nas correntes do socialismo utópico. Ele argumenta que este idealismo está baseado no desejo de mudar a sociedade exclusivamente através da vontade e do bom senso dos indivíduos, sem considerar a influência das estruturas econômicas e sociais. Engels destaca que o idealismo rejeita a materialidade das condições sociais, falhando em reconhecer como o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção moldam a história. Enquanto o idealismo imagina que a simples adoção de ideias corretas pode transformar a sociedade, Engels defende que é preciso compreender as bases materiais da opressão e da exploração para efetuar mudanças reais e duradouras. Ele enfatiza que a transformação social requer uma análise concreta da realidade econômica e social, algo que só pode ser alcançado por meio do método materialista dialético desenvolvido por Marx e Engels. O idealismo é criticado por fomentar ilusões de que mudanças profundas na sociedade possam ser alcançadas sem enfrentar o poder das classes dominantes ou sem alterar as relações de produção. Engels sublinha a necessidade de um enfoque científico para desenvolver um socialismo que reconheça as complexidades e dinâmicas da realidade social, ao invés de depender apenas de utopias idealistas que ignoram as condições materiais e históricas. Em terceiro lugar, o materialismo histórico. A teoria do materialismo histórico é um dos pontos centrais de divergência entre o socialismo científico, defendido por Engels, e as correntes utópicas. Segundo Engels, o materialismo histórico é a análise das sociedades a partir das condições materiais de existência e das relações de produção. Essa abordagem implica que a história não é movida por heróis ou ideias geniais, mas por mudanças nas condições materiais, especificamente na maneira como os humanos produzem sua subsistência. Do socialismo utópico ao socialismo científico, Engels detalha como o desenvolvimento econômico e as lutas de classe são os motores das transformações sociais. Ele argumenta que a estrutura econômica de uma sociedade influencia todas as outras esferas, incluindo política, cultura e ideologia. O materialismo histórico oferece um método científico para entender a evolução das sociedades e permite prever a direção que as transformações podem tomar. Engels enfatiza que, para atingir o socialismo, é necessário alterar as relações de propriedade e produção, substituindo a propriedade privada dos meios de produção pela propriedade social. Essa mudança só pode ser concebida ao se compreender a necessidade objetiva de superação das contradições do capitalismo, o que os socialistas utópicos não fizeram.
A aplicação do materialismo histórico é um avanço significativo na compreensão do funcionamento dos sistemas sociais como entidades complexas e dinâmicas, que evoluem através das interações materiais e não apenas das ideias ou boas intenções. Em quarto lugar, a luta de classes. Outro ponto central no livro de Engels é a concepção de luta de classes como força motriz da história. Ao contrário do socialismo utópico que tende a romantizar a cooperação e a harmonia entre classes, o socialismo científico de Engels e Marx fundamenta-se na realidade da exploração e conflito entre classes sociais. Engels explica que a história de todas as sociedades, até então, é a história de lutas de classes. Ele defende que as transformações sociais ocorrem quando uma classe oprimida desafia as estruturas que a mantêm subjugada, levando às mudanças revolucionárias. A luta de classes é uma consequência inevitável das contradições entre as forças produtivas em expansão e as relações de produção opressivas no sistema capitalista. Engels destaca o papel do proletariado, a classe trabalhadora sem propriedade, que vive da venda de sua força de trabalho como o agente de mudança revolucionário. Ele afirma que só através da ação coletiva e consciente dessa classe é possível derrubar as bases do capitalismo e introduzir o socialismo. A luta de classes, portanto, não é apenas um conflito localizado, mas um processo contínuo e global, que resulta na transformação das condições sociais e na eventual emancipação de toda a humanidade. A compreensão dessa dinâmica é essencial para qualquer tentativa de implementar o socialismo de forma prática e concreta. Por último, o desenvolvimento do socialismo científico. O desenvolvimento do socialismo científico, tal como traçado por Engels em sua obra, estabelece uma abordagem fundamentada em oposição ao socialismo utópico. O socialismo científico é construído sobre bases materiais e históricas sólidas, utilizando o materialismo histórico como método de análise. A principal contribuição de Engels e Marx foi sistematizar o entendimento das forças econômicas e sociais que regem a sociedade, estabelecendo uma crítica rigorosa ao sistema capitalista. Eles identificaram as contradições internas no capitalismo, especialmente sua tendência a gerar crises cíclicas e a concentração de riqueza, o que perpetua a exploração e a desigualdade. Engels argumenta que o socialismo científico não se trata apenas de uma crítica ao capitalismo, mas oferece uma estratégia para a sua superação através da revolução proletária. Os socialistas científicos afirmam que o capitalismo contém as sementes de sua própria destruição, pois a classe trabalhadora cresce em número e consciência à medida que as condições se deterioram. A tarefa do socialismo científico é organizar e educar essa classe, preparando-a para a inevitável transformação revolucionária que substituirá o capitalismo por um sistema econômico e social justo e igualitário. Este sistema proposto não se baseia em utopias, mas na necessidade objetiva de superação das contradições do capitalismo, possibilitando um entendimento claro do caminho rumo à emancipação da classe trabalhadora e da sociedade como um todo. Em conclusão, do socialismo utópico ao socialismo científico é uma leitura essencial para estudantes e estudiosos de ciências sociais, filosofia política e história. Este livro pode proporcionar uma compreensão profunda sobre a diferença entre abordagens idealistas e científicas das transformações sociais. Engels apresenta de forma clara e direta os fundamentos do socialismo científico, tornando o livro valioso para quem deseja compreender os processos históricos e econômicos que moldam nosso mundo. A obra é especialmente importante em tempos de crescente desigualdade e incerteza econômica, pois oferece uma análise das causas estruturais, das injustiças sociais e das crises dentro do capitalismo. Para aqueles que buscam maneiras de transformar o mundo de maneira justa e equitativa, a obra de Engels fornece uma base teórica robusta para pensar criticamente sobre a sociedade e encontrar soluções práticas. Além disso, para ativistas e militantes sociais, o entendimento das teorias expostas por Engels pode gerar estratégias mais eficazes na luta por mudanças. Ao compreender as bases materiais e históricas das desigualdades, este conhecimento pode guiar esforços na promoção de justiça social e econômica. Assim, a leitura deste livro pode inspirar a ação baseada em um entendimento sólido e bem fundamentado da realidade social e econômica, ajudando a transformar ideias em práticas viáveis e sustentáveis. Se você quiser apoiar Friedrich Engels, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!